Olá, meu amigo civilista, seja muito bem-vindo para a nossa aula de hoje aqui no canal da Max Educa, mais especificamente na minha playlist Max Legis. Hoje eu estou aqui porque eu vou falar com vocês sobre a Lei 2177 de 2005. Essa lei ela dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Ananindeua, tá? Então você que pediu essa lei para que eu gravasse hoje, finalmente eu fiz essa lei para você, tá? Você que pediu essa lei, se quiser alguma outra, é só deixar aqui o seu comentário. Você que está me assistindo e que ainda não conhece como funciona a minha playlist Max Legis, é muito simples. Primeiro, gente, se inscreva aqui no canal da Max Educa, ative o sininho porque você vai ter as minhas aulas todas as semanas, uma vez por semana, onde eu vou falar sobre alguma legislação. Eu ajudo você a montar um esquema de como destrinchar a lei e torná-la mais fácil para a hora da sua prova, tá? Então, é só você deixar o comentário da lei que você quiser, deixa o seu joinha, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Pessoal, vamos então dar início a essa aula? Roda a vinheta aí, pra gente ficar por dentro de tudo que a gente tem que falar. Gente, para começar a falar com vocês sobre o Estatuto dos Servidores de Ananindeua, primeiramente, o que você que está aí me assistindo tem que fazer? Qualquer legislação que você for estudar, você tem que o quê? Quebrar a estrutura da lei. Por que quebrar? Para você saber o quê? Como que ela começa, as fases que ela passa para chegar até o final. Fazendo isso, você vai perceber que o quê? Que a ordem de estudar a legislação ela se torna muito mais fácil, tá? Para isso, eu já quero trazer as disposições preliminares que a gente vai estudar durante toda a aula de hoje. Joga o slide lá, pessoal, e vamos conferir o preâmbulo dessa lei. Título 1 ao título 6. O primeiro título ele vai tratar sobre as disposições preliminares. Ele traz muitos conceitos logo de início para você ficar por dentro do que é o servidor público. O título 2, direitos e vantagens que são conferidos a esse servidor. Título 3, o regime disciplinar. O título 4, o processamento administrativo. O título 5, as disposições gerais. E por fim, título 6, com disposições transitórias. Vem comigo então, pessoal, porque vocês viram que já começar a destrinchar, a trazer o esquema, vai tornar mais fácil. O que a gente precisa saber, então, logo de início, em disposições preliminares? A gente tem que ter em mente o quê? Que o servidor público, ele é regido, então, por um regime jurídico. E o regime jurídico do servidor de Ananindeua é qual? O regime jurídico é o regime estatutário, tá? Então, ele possui o quê? Ele possui um estatuto próprio, que é esse de Ananindeua, que vocês estão aprendendo hoje, a Lei 2177 de 2005. Aí, servidores. Quem que são os servidores, pessoal? Os servidores são aqueles investidos em cargo público de provimento efetivo ou ainda de provimento em comissão, que são os cargos comissionados. Então, a gente tem dois tipos de provimento de servidores. Aqueles que são investidos em cargo público de provimento efetivo ou ainda de provimento em comissão. Mas, nessa parte introdutória, a grande sacada que todo mundo faz o quê? Confunde é a diferença aqui, ó, entre cargo público e carreira. Gente, memoriza da seguinte forma: cargo público, o que você ocupa? Qual que é o seu cargo? Mas como que isso vem em texto de lei? O cargo público ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Ou seja, vamos juntar tudo. Vamos juntar as atribuições e as responsabilidades. Todas elas fazem parte do quê? Fazem parte do cargo público, porque elas são um conjunto, logo, elas precisam andar coligadas, precisam estar juntas. Diferente, por sua vez, de carreiras. As carreiras o que são? As carreiras, elas são organizadas em classes de cargos. Note que aqui a gente fala de responsabilidade e atribuições. E aqui a gente fala de algo um pouquinho mais amplo, se você conseguir enxergar, que a gente está falando sobre classes do quê? De cargos. Por isso, a diferença primordial entre cargo público e carreira, que você não pode confundir na hora da sua prova, ou até mesmo para você falar no dia a dia e você falar errado, tá bom? Ok, falamos disso, agora a gente precisa saber
como que são as formas de provimento dentro da administração pública. Gente, provimento é o quê? Eu vou prover, eu vou preencher aquele quadro que está dentro da administração. E quais são as formas de provimento? Vou deixar no ar, sabe por quê? Porque antes eu quero falar para você que está aí me vendo, me assistindo. Seguinte, você quer passar em um concurso público e você não sabe quais são os requisitos para você ingressar? Vou te dar agora. Depois disso, fica já ligado no que vai ser o provimento. Joga lá no slide, ó. Requisitos básicos para ingresso e permanência no serviço público são nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, regularidade com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para exercício do cargo e ter ainda a idade mínima de 18 anos. Tudo isso são os requisitos para que você entre, então, no serviço público, beleza? Formas de provimento em cargo público. Lembra que eu falei como que o cargo vai ser provido, vai ser preenchido? Vai funcionar da seguinte forma. Tem a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração e a recondução. Frisa bem esse slide, porque provimento é um pouco mais complexo, porque eles gostam de confundir, tá? Então eu vou ler para vocês, cada um deles, vou explicar, na verdade, a maioria deles, para ficar mais fácil para você. É o seguinte, gente, promoção. O que seria a promoção? A promoção, ela é o quê? Ela é a elevação do cargo que está dentro da administração pública. Vamos um por um, para a gente conseguir entender? Volta lá para o slide para a gente ver, então, o que seria a promoção. É a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que pertence na mesma carreira, desde que isso é importantíssimo. Seja comprovado, então, mediante avaliação prévia, a sua capacidade para o exercício das atribuições da classe correspondente. Esse é fácil, só se atentem para a avaliação prévia, que é necessário para a promoção. A gente já parte para o próximo, que é readaptação, onde eu chamo a atenção de vocês para esses três, tá? São palavras parecidas que eu não quero que você se confunda. Fica no slide. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada aqui, ó, em inspeção médica. Se julgado incapaz para o exercício público, o servidor, o que ele vai ser? Ele pode ser aqui aposentado. Inexistindo cargo vago, o servidor será colocado em disponibilidade, devendo ser aproveitado tão logo haja vacância de cargo compatível com a sua capacidade. Pessoal, volta aqui comigo para explicar a readaptação. Readaptação é o seguinte, pense você que o servidor X, ele fica o quê? Doente. Doente assim, a capacidade dele mental e a capacidade física dele, ou então ele pode sofrer até um acidente, ela é reduzida. A ponto do quê? A ponto dele não conseguir mais exercer a função que lhe competia. De repente ele precisava, vamos para o caso do acidente, vai. Um acidente físico grave, em que ele é cometido, e ele precisava fazer o quê? Um esforço físico muito grande. Como manter essa pessoa atuando ali na administração? Não tem mais como. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa readaptá-lo para um outro cargo. Por isso de readaptação. A readaptação é o quê? É um reajuste àquilo que aconteceu. Mas uma inspeção médica também pode constatar o quê? Que essa incapacidade dele, que essa doença, que esse acidente não consiga fazer com que ele seja apto mais em nenhuma das funções que existem dentro da administração a exercer, então, o quê? O serviço dele, o seu exercício. Então, devido a isso, ele vai ser o quê? Aposentado. Conseguiram entender? Então, readaptação é o quê? Readaptação é quando você tem aquela capacidade física e mental que foi reduzida, então tem que se readaptar esse servidor. Não dá para readaptar, a inspeção médica comprova que não tem jeito, aposenta. Beleza? Vamos para o próximo, então, que é a reversão. Joga lá. Reversão, ela é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica, notem isso, gente, tudo tem médico. Quando por junta médica oficial, declarado insubsistente os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas sem redução de vencimento. Palavra-chave, gente, aqui, ó. Aposentadoria. O que acontece?
Deixa eu vir aqui com vocês, ó, para falar. Acontece o seguinte, sabe esse X que eu falei? Que ele foi aí, que ele teve que se aposentar porque a incapacidade dele foi constatado pela inspeção médica. Aqui no caso da reversão, a pessoa, ela já tinha se aposentado. Vamos imaginar que o X, ele já estivesse aposentado. Então, essa incapacidade dele, ele tem que o quê? Periodicamente ser analisado, se ele vai poder ou não. Ele volta, porque constata-se que ele já está apto a realizar a função que anteriormente ele exercia. Então, ele é revertido, ele é trazido novamente para o cargo que ele ocupava. Conseguiram entender? Quando a gente lembra, então, em reversão, a gente lembra o quê? No aposentado que volta para o cargo. E essa reversão, ela vai acontecer no mesmo cargo que ele ocupava anteriormente. Ou se não der para ser naquele, algum outro cargo que tenha o quê? O mesmo vencimento. A redução, porque ele não pode ter uma redução de vencimento, ok? Próximo, então, que a gente vai ver agora é a reintegração. Vamos ler que eu volto e explico para vocês. Continuando, reintegração é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão. Aqui é o famoso caso da decisão administrativa judicial que foi invalidada, com o ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo. Reintegração, o que eu grifei? Processo administrativo judicial. Pessoal, é o seguinte, a reversão, pensem comigo assim, ó, servidor público de Ananindeua, ele está sendo investigado por ter cometido aí alguma infração dentro da administração, alguma penalidade. Ok, ele vai ser o quê? Ele vai ser afastado das suas funções porque está rolando um processo administrativo disciplinar. Mas aí eu vou explicar para vocês, é bem o final, inclusive, dessa aula, como que funciona essa parte, que tem todo o inquérito, que tem a fase de julgamento, que tem a parte da revisão do processo, isso é mais para o fim, tá? Então aqui, gente, aconteceu um processo disciplinar, porém, ele sempre foi inocente. Ele juntou todas as formas de defesa a ele, né, inerentes, que lhe pertencem, e ficou o quê? Constatado que ele não teve culpa pelo processo que ele vinha respondendo. Então ele foi absolvido, declarado inocente. O que ele tem que fazer? Ele tem que ser reintegrado. Então, falou em reintegração, falou em processo administrativo daquele que foi condenado de forma injusta, tá bom? E aí ele volta. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ser ressarcido de todas as vantagens e reconhecimentos que ele tinha direito ao cargo que ele anteriormente ocupava. Vamos para mais um? Agora é a recondução. Quando o servidor ele pode ser reconduzido? Vamos lá para o slide para a gente acompanhar juntinhos, ó. Recondução é o retorno do servidor ao cargo do servidor concursado estável, ele tem que ser estável ao cargo anteriormente ocupado. A recondução, ela acontece em dois casos. Vejamos, ó. Ela vai acontecer no caso de inabilitação em estágio relativo a outro cargo, que é o estágio probatório, e a reintegração de outro servidor ao cargo ora ocupado. Como que acontece, então, a recondução, pessoal? Estágio probatório. Ele estava lá em período de estágio probatório de 3 anos, mas ele estava em um cargo que ele não conseguia exercer muito bem as funções. Então, ele é o quê? Ele é reconduzido para o outro cargo nessa época de estágio probatório. Ou ainda a reintegração de outro servidor ao cargo que ora era ocupado. Estava ocupando, então, o cargo dele durante o processo administrativo, por exemplo, esse que ocupava, o que ele tem que ser feito? Ele tem que ser reintegrado ao cargo anterior. Beleza? Ficou mais fácil você conseguir entender? Deixa eu voltar rapidinho para falar para vocês. Então, readaptação, o que é? Pensa naquele que se machucou, aquele que teve a capacidade dele reduzida física ou mental, ele tem que ser readaptado para outro cargo. Se não tiver como, constata-se por inspeção médica que ele não pode mais exercer essas funções, ele vai ser aposentado. E qual que é o nome daquela forma de provimento onde a gente usa o aposentado que ficou legal e pode voltar? Esse é a reversão. E a reintegração, aquele que estava sendo lá condenado, sofrendo um processo judicial e que foi declarado inocente. Beleza? Conseguiu entender então a sacada da diferença aí entre todas essas formas de provimento? Lembrando que promoção ela é mais fácil. Tá? Então, vocês não esqueçam que
só precisa ser avaliado, passando também por uma inspeção médica. O que a gente tem que falar agora? A gente tem que ficar ali na lousa ainda, porque eu vou falar com vocês sobre vacância. Provimento é o quê? Vou prover, vou preencher um cargo público. E a vacância? Lembra que vacância se parece com vaga. Abriu-se vagas dentro do serviço público de Ananindeua? É isso mesmo, pensa dessa forma. Quando então que acontece a vacância? Vamos lá, pessoal, a vacância do cargo ela vai ocorrer quando? Ela vai ocorrer em virtude de exoneração, demissão, promoção, readaptação. Ó, gente, promoção e readaptação. Esses dois casos são casos tanto de provimento quanto casos de vacância, tá? Mas vamos continuar. Aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, além ainda do falecimento. Joia, pessoal? Conseguiram entender, então, as diferenças entre provimento, vou prover, vou preencher, e vacância, que é quando um cargo ele é declarado vago. Quando que ele é vago? É só você pensar. Foi exonerado, foi demitido, faleceu? Esse o quê? Vacância. Beleza? Concurso público de modo amplo. A gente, para falar de concurso público, a gente precisa saber muito passo a passo aqui para ficar o quê? Para ficar mais fácil para a gente. E é o seguinte, nomeação, posse e exercício, estágio probatório, estabilidade. Vamos falar sobre eles? Mas antes, o concurso público, pessoal, como que ele acontece? Ele é a investidura em concurso, ela vai ocorrer mediante concurso público de provas ou ainda de provas e títulos. Lembrando que a validade do concurso ela é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Não nomeou nos 2 anos primeiros, você tem ainda mais 2 anos para ser o quê? Nomeado, tá? Já que a gente está falando de nomeado, vamos falar de nomeação. Pois é, a nomeação, o que ela acontece? Ó, a nomeação ela vai depender de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas de título, sendo que é reservado ainda um mínimo de 3% para o provimento de cargos em comissão. Então, tem o cargo de provas e títulos, a gente tem esse tipo de concurso. Esse tipo de concurso tem ainda para preenchimento de cargo em comissão. Posse e exercício. Assim como o cargo público e carreira gera confusão na cabeça, posse e exercício também gerava, tá? Sabe o que gerava? Porque eu trouxe para vocês a diferença que você vai conseguir entender. Só uma coisa, exercício. Se o professor, você já teve um professor que falou, faça determinado exercício, é o quê? É o ato de fazer, é o ato de executar. Gravou isso? Vamos ver então a diferença entre posse e exercício? Vamos lá para o slide, pessoal. Posse, o que é? Foi nomeado, pensa bem, já nomeou. Agora a gente vai o quê? Tomar a posse. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do empossado. A posse ela tem um prazo para você ser empossado. Ó. Ela é de 30 dias contados, então, da publicação do ato de provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração. Gente, o que é posse, então? Nada mais, nada menos do que você foi nomeado e tem que tomar posse. Opa! A posse é o quê? Eu quero realmente assumir esse cargo. Eu quero ser servidor do município de Ananindeua. Porque na posse, gente, você pode ser nomeado, vai lá, apresenta os documentos, mas pode ser que você não tome posse. Se você não tomar posse, supõe-se o quê? Que você não aceita as atribuições, os deveres e as responsabilidades que são inerentes ao cargo público, tá? Então, a posse nada mais é do que a aceitação. E não se esqueçam, para você tomar posse, ela tem um prazo. Ela é de 30 dias contados de quanto? Da publicação do ato de provimento. Lembrando ainda que se não der para você tomar posse nesses 30 dias, você tem ainda mais 30 dias. E quem que tem que pedir por isso, por essa prorrogação? A própria parte que seja interessado ou ainda a própria conveniência da administração que acha oportuno fazer isso. Ok? Conseguiu marcar o que é posse? Eu aceito tudo o que o cargo público vai me oferecer e eu vou ter responsabilidades, direitos e deveres? Joia!
Como que fica a questão, então, do exercício que eu falei que é escreva, execute, exercício. Vamos lá para a lousa. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, sendo que é de até 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse ou da publicação oficial do ato, no caso de reintegração e reversão. Gente, a posse ela tem um prazo maior, então o exercício não. Você foi empossado, você tem então 5 dias para você começar a exercer o seu exercício. Exercer o seu exercício para você entrar em exercício. Vamos falar assim para ficar melhor. Lembrando que é 5 dias contados de quando ele tomou posse ou 5 dias da publicação do ato, onde foi o quê? O caso de reintegração e o caso de reversão. Beleza? Olha quanta informação eu trouxe para vocês, então, já em concurso público, falamos de nomeação, posse e exercício, agora a gente precisa falar sobre o quê? Sobre estágio probatório e estabilidade. Por que do estágio probatório? Gente, você sonhou sempre em ser um servidor de Ananindeua, sei lá, servidor de qualquer um outro local, de qualquer um outro órgão. E aí, você sonha com aquilo, mas quando você começa a exercer as suas funções, quando você vai ali para o cargo público, você nota que aquilo não passou de um sonho. Você nota que você não consegue desempenhar bem as suas funções. E por isso que se precisa de um estágio probatório. E esse estágio probatório, ele tem um tempo, ele é de 3 anos, tá? E como eu falei, ele é de 36 meses, onde a aptidão e a capacidade serão avaliados para desempenho do cargo. É assim que vem na lei. A avaliação do desempenho do servidor no estágio probatório, ela vai ser realizada, notem isso, gravem, por uma comissão, e essa comissão ela é constituída por 5 servidores efetivos e estáveis, tá? Então, quem que vai analisar esse estágio probatório? 5 servidores. Qualquer servidor? Não. Ele tem que ser o quê? Servidor efetivo e estável. Já que a gente está falando em servidor estável, a gente tem que falar de estabilidade. Como que acontece a estabilidade? Gente, a estabilidade também, ela é no mesmo período do estágio probatório. A estabilidade ela é adquirida após 3 anos do efetivo exercício e você deve estar me perguntando, se passou por um estágio probatório 3 anos, a comissão com 5 servidores efetivos e estáveis me analisaram, poxa, eu tenho estabilidade, agora eu estou tranquilo, eu não posso mais ser mandado embora, não posso mais ser demitido. Aí que você se engana, porque ainda você corre risco sim. Quando então que o servidor ele vai perder o cargo e se ele estiver em estabilidade? Ele pode perder o cargo em 3 casos específicos, que é quando houver uma sentença transitada em julgado de um processo administrativo, onde já transitou para o autor e para o réu, então não constatou-se alguma irregularidade, já teve essa sentença, em processo administrativo disciplinar e quando houve também aí o procedimento de avaliação periódica de desempenho. Sempre há essa avaliação. Então, são os 3 casos onde o quê? Ele, em época de estabilidade, pode ser mandado embora do cargo público. Beleza? Disponibilidade e aproveitamento. Quando que a gente tem um caso, quando que a gente tem um outro caso? É o seguinte, extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, por quê? Pode acontecer que o cargo, ele não tem mais, foi extinto, isso acontece muito, ou ainda ele é desnecessário. A evolução, gente, ela acontece em todos os setores, ela acontece em tudo que você possa imaginar. E pode ser que aquele cargo que existiu desde 100 anos atrás, hoje ele se torne o quê? Desnecessário. E aí? Nesses casos, o servidor estável, ele vai ficar o quê? Ele vai ser posto em disponibilidade. Gente, é um desrespeito você mandar o servidor embora porque o cargo foi extinto, ele não tem mais o quê? Necessidade de existir. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele em stand-by. A gente deixa ele, por exemplo, lá na casa dele. Ele fica em disponibilidade. Ok. E aí, nessa disponibilidade, ele vai receber a remuneração proporcional ao tempo de serviço. É claro, ele não pode simplesmente ficar na casa dele sem receber nada, porque o cargo que ele não tem culpa, que ele sempre quis, que ele ocupava, foi extinto. E aí, a remuneração do servidor não poderá ser inferior a um salário mínimo vigente, tá? Então é isso. Vai ficar em casa, vai ficar esperando, né, disponível para que depois ele seja o quê? Aproveitado. Aproveitado como? Abrir uma outra vaga dentro do concurso. De repente, naqueles casos de vacância em que aconteceu uma demissão,
alguém foi demitido, alguém foi exonerado, esse que estava em disponibilidade, ele pode ser o quê? Ele pode ser aproveitado. Enquanto ele está, então, em disponibilidade, ele não pode receber valor inferior a um salário mínimo vigente. Joia? Quanta coisa a gente viu no título 1 que a gente pensa, vai ser pequeno, disposições preliminares. Gente, quando a gente fala em Estatuto do Servidor, tudo é informação para a gente marcar aqui na nossa cabeça. Por favor, eu sei que vocês já devem estar naquela dúvida assim, provimento, eu não sei quais são as formas, sabe, tá? Lembra dessas palavras clichês que eu falei, aposentado, processo administrativo, você vai conseguir o quê? Memorizar e trazer isso para um caso prático dentro da administração. Se coloque já no serviço público e consiga enxergar as formas de provimento, tá? Porque agora, volta à aula o que você precisar. Dúvida? Não esquece, deixa aqui no comentário que eu respondo, tá bom? Vamos para o título 2, então? Título 2 ele vai falar sobre os direitos e vantagens. Vou deixar uma lousa pronta para vocês para ficar mais fácil. Vamos lá, pessoal? Pois é, meu amigo civilista, já deixei a lousa pronta para vocês, porque agora a gente vai falar sobre o título 2 em direitos e vantagens. Deixa eu até me afastar um pouquinho aqui, ó, para falar que o assunto vai ser jornada de trabalho, remuneração e vencimento, vantagem, gratificações. Dentre elas, trouxe a gratificação natalina e a gratificação por serviço extraordinário, o adicional, que vai ter insalubridade, periculosidade e de atividades penosas, o adicional noturno, o auxílio reclusão, as indenizações, ajuda de custo, licenças. Trouxe ali algumas delas, acho até muito importante falar sobre licença saúde, licença gestante, licença paternidade e ainda direito de petição. Mas antes de começar a falar sobre o título 2, gente, você que ainda não conhece aí o nosso Instagram da Max Educa, é só você seguir @maxeduca, tá? Fica ligado, porque a gente tem muita novidade sobre concurso público, muitas dicas importantes, além do meu Instagram, @prof.paulinhabidoia, que você pode me seguir, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Pode deixar directs que eu respondo também, caso você ache necessidade. Tá bom? Vamos falar então sobre o título 2, como que é a jornada de trabalho de você, futuro servidor do município aí de Ananindeua. Seguinte, pessoal, a jornada normal de trabalho, ela não vai poder o quê? Ser superior a 6 horas. Então, ela não pode ser excedente a 6 horas. E o da semana também, o que vai fazer? Não pode ser a semanal excedente a 30 horas. Então, essa aqui é a de todo dia, 6 horas, e a semanal que também não vai poder exceder 30 horas. E aí, se não ultrapassar o intervalo de 15 minutos. Vamos falar de intervalo. Intervalo. Gente, como que acontece essa questão? É o seguinte, se não ultrapassar as 6 horas, então, funcionou normalmente, como que vai ser o intervalo? O intervalo ele vai ser de 15 minutos. Caso exceda 6 horas, né? A gente já está falando aí de um caso especial, de um caso extraordinário. Se exceder, então, vai haver um intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora, não podendo exceder 2 horas, ok? Remuneração. E parte boa, né? Remuneração e vencimento. Você quer saber muito sobre isso, futuro servidor. E é bom mesmo. Você que estudou, ser muito bem remunerado. Mas aqui em remuneração e vencimento, na hora da sua prova, vem a pegadinha, porque uma se parece com a outra. E é o seguinte, a remuneração, o que ela compreende? A remuneração ela vai compreender o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias. São dois, vencimento do cargo e vantagens pecuniárias. E o vencimento em si, ele é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Então, memorizem isso. Vencimento, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. E a vantagem, hein? Qual seria a vantagem em ser um servidor? É o seguinte, a vantagem é o que é diverso do vencimento recebido. Então, o que vai compreender em vantagens? É o algo a mais do que aquele salário que você sempre recebe. Então, pode ser o quê? As gratificações e os adicionais. Compreende ainda o abono familiar, o auxílio reclusão, o auxílio funeral, entre outros. Então, aquele plus,
o que é bom para você, o que vem a mais é uma vantagem. É como se fosse no português mesmo, vantagem é o que se tem a mais, beleza? Ok, gratificação, o que a gente tem que falar sobre a gratificação natalina? A gratificação natalina, ela corresponde a 1/12 por mês do efetivo exercício. Claro, sabemos aí, por isso que é de 1/12, tendo em vista que acontece no Natal. Serviço extraordinário é o acréscimo de 50% com relação à hora normal e 100% aos domingos e feriados. Então, se você trabalhar em dia normal, 50%. Se você trabalhar em domingos e feriados, é de quanto? Então, o serviço extraordinário, ele é de 100%. Adicional de insalubridade, periculosidade e atividades criminosas. Gente, para que seja pago o percentual, deve-se o quê? Deve-se observar, então, o que vem estabelecido nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, as famosas NRs que ditam, então, de quanto será o percentual. Lembrando que, se ele estiver exposto a esse tipo de atividade insalubre, perigosa ou de atividade penosa, ele recebe. Assim que ele sai desse tipo de atividade, ele não está mais em contato com essas três aqui, não é justo ele continuar recebendo. Então, cessa o recebimento do adicional de insalubridade, periculosidade e de atividades penosas, ok? Lembrando ainda que ele pode ainda trabalhar com insalubridade e com periculosidade. Ele pode ter os dois, mas ele pode receber conjuntamente pelos dois, esses dois adicionais? Não. Aí ele tem que escolher se ele vai querer receber o referente à insalubridade ou o referente à periculosidade. Não pode, então, acumular os dois. Ou escolhe um, ou escolhe o outro. Beleza? Agora a gente vai falar, então, sobre a questão do adicional noturno. Adicional noturno. Compreende qual período, primeiramente? Compreende o período das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã, do dia seguinte, ok? E o valor a ser pago, ele é de 25% da hora trabalhada, tá? Então, vai receber 25% trabalhando-se das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele também é uma forma de vantagem que é concedida à família do presidiário. E como que ele vem disposto como ele vem disposto aqui no Estatuto do Servidor? Vamos ver lá no slide? Joga o slide, fazendo um favor. A família do servidor em atividade é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores e situações. 2/3 da remuneração, veja bem que tem duas formas de pagar, dois valores. 2/3 da remuneração quando ele for afastado por motivos de prisão em flagrante ou ainda preventiva, determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão, e metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine, então, a perda do cargo. Então, são esses dois tipos aí que ele vai receber, a família vai receber o auxílio reclusão. E as indenizações? O que são as indenizações? As indenizações, elas compreendem o quê? Elas vão compreender a ajuda de custo, que eu já vou falar, está lá do outro lado para vocês. E além da ajuda de custo, a gente vai ter ainda as diárias, tá? Quando que é um caso e quando que vai ser o outro caso. Gente, a ajuda de custo é o seguinte, vamos saber sobre ela, Aqui, na ajuda, é para o servidor que se desloque da sede do município por período superior a 30 dias, quando passar a ter exercício em localidade distante da sede do município, ou ainda para treinamento ou atividade fora do município que ele resida, e se o servidor injustificadamente ele não comparecer no local onde ele deveria para receber essa ajuda de custo, o que vai acontecer? Ele tem que restituir a pessoa, restituir, no caso, a administração, devendo ser essa restituição ocorrida no prazo de 5 dias, tá? Então, se o servidor ele vai ficar longe da sua residência por mais de 30 dias, é concedida a ele uma ajuda de custo. Se ele não comparece no local, ele tem que restituir, então, em 5 dias, beleza? Licença! Como vem as licenças, para depois eu falar dessas três aqui, Quais são as licenças que a gente encontra dentro do Estatuto? Vamos lá para o slide. Conceder-se-á
ao servidor licença para tratamento de saúde, a gestante, a adotante e a paternidade, por acidente em serviço, por motivos de doença em pessoas da família, para o serviço militar, para concorrer ou exercer cargo eletivo, para desempenho de mandato classista, para tratar de interesse particular ou ainda para prêmio, tá? Bom, agora eu preciso falar com vocês, então, como que vai ficar a questão da licença saúde. A licença saúde, ela é concedida com base em perícia médica oficial, tá? Então, só se concede uma licença saúde havendo uma perícia que assim constate a necessidade. Para licença de até 15 dias, a inspeção é feita pelo médico indicado pelo próprio município. Ou seja, até 15 dias tem que o médico do próprio município. E a licença gestante, qual que é o período? Gente, a licença gestante ela é de 120 dias e a licença paternidade ela vai funcionar pelo período de 7 dias. Esses 7 dias é contado de quando? É contado do nascimento do filho ou ainda em casos de adoção também se permite que haja essa licença paternidade. Direito de petição. O direito de petição ele independe de pagamento, é muito diferente do que as pessoas pensam. Preciso pagar, preciso recolher direito de petição? Não, ele é gratuito, tá? E o chefe ele tem um prazo para expedir essas petições. Ele tem um prazo de 5 dias após o recebimento do requerimento para remeter então a autoridade competente. Beleza? Esses foram os direitos e vantagens. Dei mais uma lida nos artigos, licenças, algumas outras que vocês acharem aí necessário. Pode fazer a lida, porque vai ficar mais fácil para a sua prova. Agora a gente vai falar sobre o título 3, que vai trazer sobre o regime disciplinar. Bom, no regime disciplinar a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar os deveres e as proibições. Me permitam apagar a lousa rapidinho com vocês. Enquanto isso, pessoal, já sabe, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Sugestão de aula é o que eu adoro receber, tá? Qualquer aula de qualquer localidade, município, estado, lei federal, eu faço para vocês com o maior prazer, tá? Então vamos lá, a gente já vai caminhar para o título 3, que trata do quê? Que trata do regime disciplinar. Como eu disse para vocês, o regime disciplinar, ele está ligado o quê? Ele está ligado com deveres e responsabilidades. Se a gente tem deveres e responsabilidades, se a gente não cumprir com o nosso dever, a gente vai ser o quê? A gente vai ser responsabilizado. E como que funciona essa nossa responsabilidade enquanto servidor? O servidor, ele responde civil, penal e administrativamente, tá? Então, ele responde nessas 3 esferas, civil, penal e administrativa, pelo exercício irregular de suas atividades. Lembrando que esses 3, então, eles são independentes, o civil, o penal e o administrativo. Não é porque você está respondendo lá no penal que você está isento dos outros, não. Os 3 funcionam de forma independente. Beleza, e aí a gente vai falar sobre as penalidades para a gente começar a entender o que cada uma delas significa. Vamos lá para o slide, então, para a gente falar sobre responsabilidade civil, penal e administrativa para voltar em penalidades. Ó, a responsabilidade civil ela vai decorrer de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que seja praticado. Aqui, a palavra-chave é o quê? É prejuízo ao erário. Então, se falou-se em prejuízo ao erário ou terceiros, a gente está falando de responsabilidade civil. E a responsabilidade penal? Ela vai abranger os crimes e as contravenções que são imputadas ao servidor. E a responsabilidade administrativa é também ato omissivo ou comissivo, praticado aqui, ó, é desempenho de função. Então, veja bem a diferença entre os 3. Civil é prejuízo ao erário, na penal é crime e contravenção, e na administrativa é desempenho de cargo ou função. Como eu disse para vocês, as sanções civis, penais e administrativas, elas poderão acumular entre si, podendo aí ser julgadas uma independente da outra. Penalidades. Quais são as penalidades que eu falei? Tem a advertência, a suspensão, a demissão, aí a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, além da destituição de cargo em comissão. Vamos começar pela advertência, que ela é a mais branda, gente. Vamos falar então, ó, na advertência. Como que a advertência ela acontece, gente? A advertência ela vai acontecer
de modo escrito. Isso aqui eu falo que é o que você precisa saber. É o que eles mais gostam de bater as bancas de prova, como que é aplicada a advertência. Você vai ler da forma escrita, tá? Ainda tem a suspensão. O que ela consiste, a suspensão? Ela vai acontecer, no caso, marquem aí, de reincidência das faltas que são punidas com advertência. Então, falta punida com advertência e ele é reincidente, o que ele vai ser agora? Ele vai ser suspenso, tá? E que não levem à demissão, tá? Não poderá exceder 90 dias a suspensão. Então, ó, não pode ser maior que 90 dias, se não é caso de demissão, e se ele é reincidente, então, em uma penalidade anterior que foi punida com advertência. E a demissão? Os casos de demissão, eles estão lá no artigo 200, deem uma lida nos variados cargos, nos variados casos, tá? Você pode ver, quando você estiver fazendo a leitura, que são casos, assim, mirabolantes. E são esses que o que levam o servidor público a ser demitido, então, da sua função. Beleza? Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado falta punível com demissão. Vai ser demitido? Claro. Vai ser, então, o quê? Vai ser cassado a aposentadoria ou a disponibilidade assim que ele é demitido. Prescrição. Há uma prescrição que a gente precisa entender dentro do regime disciplinar e ela compreende 2 períodos. A gente tem uma prescrição de 5 anos, uma prescrição de 2 anos e uma prescrição de 180 dias quando a gente está falando em penalidades. Vamos devagarzinho ali na lousa para a gente entender no slide? Vamos lá, pessoal. A ação disciplinar, ela prescreve em 5 anos quanto às infrações que são punidas. Notem que 5 anos é para casos gravíssimos, ó. Punido com demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e destituição. 2 anos, quanto o que? A suspensão. Então, falou em 2 anos, vai suspender em quanto? Vai suspender, vai prescrever, desculpa, em 2 anos. Falou-se em advertência, é de quanto aqui a prescrição? A prescrição, ela é de 180 dias. Vale lembrar ainda que o prazo de prescrição, ele começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para a aplicação da pena. Interrompido o curso da prescrição, ele vai começar a ocorrer a partir do dia em que cessar a interrupção. Frisem isso, gente, ó. A ação disciplinar, ela tem um prazo para prescrever, são 3 prazos. Vamos começar então de baixo para cima, ó, 180 dias, que é o mais curto, quando for punido com advertência, 2 anos, quando for punido com suspensão, 5 dias, é o piorzão, ó. É o caso de demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. E aí, pessoal, vamos ganhando fôlego, porque a gente já tá ali, ó, chegando quase na metade da aula. Pois é, esse estatuto ele é grande pra caramba e não tem como passar batido em várias informações. Por isso, agora a gente já vai entrar lá no título 4. Aqui no título 4 a gente fala sobre o processamento administrativo. A gente já tá chegando naquela fase em que ele tá, o servidor sendo investigado, que a gente vai falar de inquérito, tudo isso que vocês gostam de ver, a gente começa agora no título 4. Deixa eu marcar aqui então, título 4, que é o processamento administrativo. Eu deixei de azul, mas ó, deixa eu fazer assim, para vocês saberem que a gente trocou de título, tá? Então, a gente está no título 4. E vamos falar sobre a autoridade. Gente, a autoridade que tiver ciência de regularidade no serviço, ele deve promover a sua apuração imediata por meio de sindicância ou ainda por processo disciplinar. Ô, autoridade, sabe aconteceu um negócio errado? Vai lá, já de imediato, faça o quê? Uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, assim que ficar sabendo da irregularidade. A sindicância, ela pode gerar alguns casos aqui, ó. O que a sindicância, ela pode gerar? Ela pode levar ao arquivamento do processo, quando nota-se que aquilo que foi imputado ao servidor não tem tanto relevância para seguir. Então, arquiva-se. Através da sindicância, pode-se, então, levar ao arquivamento do processo. Ou ainda, a aplicação
da penalidade. Pode aplicar a penalidade aqui na fase de sindicância? Pode, mas qual penalidade que pode ser aplicada aqui em sindicância? Aqui pode ser aplicada a penalidade de advertência ou suspensão que seja de até 30 dias. Não vai confundir, porque a suspensão ela não pode ser em prazo maior do que 90 dias. Mas quando você está já numa fase de processamento administrativo, em fase de sindicância, onde vai se aplicar a penalidade, qual que se aplica? Você aplica, então, a de advertência ou a suspensão, aquela tipo uma coisa bem boba, que só fique suspenso até 30 dias, ou ainda vai ser feito o quê? A instauração do processo disciplinar. Porque aqui, gente, pensa assim, que como que seria na prática? Uma fase de inquérito. É a sindicância, porque a gente está dentro da própria administração. Então, uma fase inicial, ou arquiva, ou aplica as duas penalidades mais brandas, ou ainda vai instaurar o processo administrativo, porque foi sério, foi pesado, tá? Aí, para se instaurar a irregularidade, o servidor ele pode ficar afastado pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período. Por quê? Vai fazer uma investigação. Por que vai manter ele lá? Primeiro que para ele é vexatório, de repente ele foi inocentado, ou de repente ele está sendo realmente um perigo para a própria administração, então afaste. Esse afastamento é de até 60 dias. Agora vamos pensar o seguinte, aqui na sindicância, ó, não foi caso de arquivamento e não foi caso de aplicação de penalidade. O que a gente teve que fazer? A instauração do processo administrativo. Como que funciona esse processo administrativo, então? O processo disciplinar, que é o que vai ser aplicado aqui, ele vai apurar as irregularidades do servidor e vai ser conduzido também por uma comissão. E essa comissão, para instauração, gente, aqui, ó, é a instauração do processo disciplinar, tá? Não vai confundir com processo administrativo. Processo disciplinar. Então, como eu estava falando para vocês, a instauração desse processo disciplinar, ele precisa o quê? Ele precisa de uma comissão e essa comissão, ela é integrada por 3 servidores estáveis. Então, não é qualquer servidor. A gente fala em comissão e essa comissão, 3 servidores estáveis. Quais que são as fases desse processo disciplinar? Ele compreende 3 fases, gente. Vamos lá para a primeira fase do processo disciplinar. A primeira fase do processo disciplinar é a instalação, a segunda fase é o inquérito administrativo e a terceira fase é o julgamento. Vou marcar isso para vocês, então, aqui. Então, ó, pensa que não foi caso de arquivamento e não foi penalidade. A gente está na fase da instauração do processo disciplinar. E essa instauração, ela passa por fases, que são 3. 1, 2, 3. Uma delas é a instalação, que é o início de tudo. A outra é, então, o inquérito administrativo. E, por fim, a última fase, que é o quê? Que é o julgamento, tá? Então, a gente tem essas 3 fases aqui dentro da instauração do processo disciplinar. Gente, o prazo para a conclusão. Tem um prazo para o processo disciplinar ser concluído? Tem. E esse prazo, ele não pode ultrapassar 60 dias. 60 dias conclui-se, então, o procedimento disciplinar. Agora eu quero falar, comecinho de tudo, vou falar sobre o inquérito administrativo. Como que funciona o inquérito, pessoal? Na fase de inquérito, vai funcionar da seguinte forma, então. Nessa fase, a comissão ela vai promover a tomada de depoimentos, acariações e diligências. Então, é aquela parte inicial. Vai depor, vai fazer a acariação, demais diligências que forem necessárias, vai fazer, porque você está ainda em fase de inquérito administrativo. Antes do inquérito, antes da inquirição das testemunhas, porque elas vão ser trazidas para o processo, vai acontecer uma coisinha aqui, ó. Vai ser feito o interrogatório do acusado. Então, quando a gente está na fase de inquérito para a parte de diligências, antes da gente ouvir, então, as testemunhas, quem que a gente tem que ouvir primeiro? A gente vai ouvir primeiro o acusado. E se houver mais de um acusado, eles têm que o quê? Ser ouvidos separadamente, para que o depoimento de um não influa no depoimento do outro, não contribui, não prejudique, tá? Então, primeiro ouve-se o acusado, depois a gente vai passar para a parte das testemunhas. O depoimento, ele vai ser prestado
oralmente reduzido a termo, ou seja, ele tem que falar, ele tem que se manifestar, ok? O indiciado que mudar de residência pode acontecer durante toda essa fase de processo do inquérito, ele tenha que mudar de residência? Sim. Se ele tiver que mudar, nada mais justo do que ele comunicar à comissão, que é a comissão formada por 3 membros, vai falar para eles, então, aonde que é o lugar que ele vai poder ser encontrado para eventuais acompanhamento do processo administrativo que está correndo, processo disciplinar, tá? Apreciada a defesa, a comissão, ela vai elaborar um relatório minucioso. Então, quem que elabora um relatório? Essa comissão formada por 3 servidores efetivos e estáveis, onde vai constatar a inocência ou a responsabilidade desse servidor. Então, a comissão analisa esse relatório, faz tudo, e ali vai falar, é inocente ou ainda não é inocente. Ok. Aí o processo disciplinar, ele vai ser enviado para a autoridade que determinar a instauração do julgamento. E junto com o processo disciplinar, esse relatório também vai junto, para que essa autoridade dê aquela observada, o que foi falado nessa fase de inquérito aqui, para saber se eles vão, de fato, decidir como a comissão decidiu na fase de inquérito ou se pode tomar uma decisão diversa. Porque é possível que o órgão que vai julgar tome uma decisão diversa da certa, da que foi tomada na fase de inquérito? Sim, isso é possível de acontecer, tá? A autoridade julgadora, ela tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, contados do recebimento do processo, para proferir, então, a sua decisão. Há um prazo, 30 dias, não tem nesses 30 ainda a decisão, ele ainda tem mais 30 para que seja, então, proferir a decisão sobre esse processo administrativo. Pode ainda acontecer de, nesse processo todo, termos um caso de nulidade total ou nulidade parcial do processo. Quando que vai acontecer essas nulidades? Quando for verificada a existência de vício insanável, momento em que se ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Será que isso acontece? Gente, isso acontece sim na prática, tá? É difícil, mas de repente tem um vício insanável ali, não tem como você manter a mesma comissão. Você designa outra comissão para ela começar tudo de novo, para ela instaurar esse processo. Aí, beleza. Vimos que o processo chegou ao final dele. Esse processo ele pode ser revisto? Sim. A revisão do processo ela pode acontecer a qualquer momento, tá? Ah, já ocorreu tudo, gente, mas vai poder revisar? Vai sim. E ele pode ser feito a pedido ou de ofício quando houver fatos novos. Sem fatos novos, não há revisão. É em qualquer tempo? É. Mas para que seja revisto, precisa-se do quê? Precisa-se, então, de fatos novos. A revisão, ela ocorre em apenso ao processo originário. Então, fica junto com ele, para constar que foi revisto aquele processo. Se a revisão for julgada procedente, ela vai ser declarada sem efeito a penalidade aplicada. Por quê? Você vai pedir para revisar um fato novo para inocentar o servidor, com certeza. Então, se aquele processo ele foi julgado, ele foi o quê? Condenado, revisou e viu, deu procedente, beleza, vai ficar sem efeito, então, o que ele tinha sido aplicado anteriormente no processo administrativo. A revisão do processo, ela não permite o agravamento da penalidade que já foi, então, aplicada. Pode ficar sem efeito? Pode ficar, só que você não pode fazer uma revisão de processo para agravar a condição desse servidor. Se de repente ele tinha sido aí punido com uma suspensão, gente, você não vai poder dar uma demissão para ele na revisão. Para piorar, é que nem direito penal. Você não pode, tá? Aí a gente tem que falar no título 5 sobre as disposições gerais, mas aqui é mais curtinho, porque é o final de tudo. Então, a gente passou pela fase do processamento administrativo, como que funciona o processo disciplinar. Agora a gente já chega a alguns pontos soltos, tá? Que é a parte final de tudo, que são as disposições finais e as disposições transitórias. Vamos lá para o slide então, pessoal. Em disposições gerais, eu quero falar com vocês o seguinte, ó. É vedado ao servidor trabalhar sob a chefia imediata de parente até o 2º grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e livre escolha. Para os efeitos previstos neste estatuto e nas demais leis municipais,
Os exames médicos, eles são obrigatoriamente realizados por quem? Pelo profissional que é credenciado pelo município. Até falei disso durante a aula. Aí você, querido servidor do município de Ananindeua, ao seu dia 28 de outubro vai ser consagrado o dia do servidor público municipal. Desde já, parabéns. Tenho certeza que você vai prestar uma prova e que uma hora ou outra você vai ser o quê? Chamado para ocupar o cargo que você tanto sonhou, tá? A gente chega ao final da aula. Vem comigo aqui então, pessoal, porque a gente falou sobre o Estatuto dos Servidores de Ananindeua, Lei 2177 de 2005, é uma lei grande, mas não é impossível se você seguir esse esquema de destrinchar legislação. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem os seus comentários, deixem o seu joinha, ou ainda se você tiver alguma crítica a ser feita, pode fazer também. Críticas são bem-vindas, desde que sejam críticas construtivas, ok? Então foi isso, espero o seu comentário para a próxima legislação que eu vou fazer na outra semana, tá? E fica o meu abraço carinhoso para a galera de Ananindeua, pro pessoal do Pará. Bom, foi isso aí, um abraço, um beijo e eu vejo vocês na próxima. Até mais!